Boa tarde, Alan. E aí, hoje de tarde gravando? Hoje é de tarde. Boa tarde, Thiago. Tudo certo? Como é que você Tudo está? bem? Tudo jóia. Estamos aqui para mais um podcast, mais um MentoCast, seu podcast de gestão E assuntos aleatórios. e assuntos aleatórios. E hoje vamos falar mais de gestão do que de aleatoriedades, eu imagino. Estamos com uma Acho que convidada muito sim, acho que sim. especial, né? A Juliana Estamos- Chini. Estávamos comentando aqui várias posições, tem vários assuntos aqui, quem sabe a gente não fala em vários podcasts. Então, Juliana, muito bem-vinda ao MentoCast. Gente, muito obrigada pelo convite. Estou super contente aí de estar com vocês e animada para esse bate-papo. Vamos ver aí. Pode ser vários podcasts, mas vou tentar, confesso, resumir tudo em um. Legal. Juliana, vamos já então, já vou direto no. Explica um pouquinho como é que você foi parar no agro. Conta um pouquinho da tua carreira e como que você caiu no agro. É uma boa pergunta, porque eu sou paulistana, né? Paulistana da Gema, nascida na periferia aqui da Zona Norte aqui de São Paulo. Aí, é nóis, mano. É Thiago, nóis. Thiago, Zene também, meu? Não, sou da Zona Oeste. Ah, então ainda não é tão quebrado Não igual é a não. Zene Mas eu aqui. nasci em Osasco, né? Olha, eu morei em Thiago é de Osasco. Osasco. Ah, Osasco. então eu entendo. É tipo ZN, orgulho de ser ZN, mas total, assim, total urbano, né? Quando a gente fala da periferia. Cheguei a morar no Rio de Janeiro também, na capital, por um tempo. E aí, quando fui fazer FUVEST, eu tinha a opção de me candidatar aqui para São Paulo ou para alguma cidade do interior. E por conta de logística, nunca gostei de ficar dentro de metrô, ônibus, essas coisas. Falei, vou para o interior. E passei em Piracicaba, na USP de Piracicaba, que é conhecida como Exalc, né? Uma universidade bem reconhecida aí pelo estudo do agronegócio, agronomia, né? E cursos correlatos. E aí, na primeira aula, já foi levar a gente para um confinamento. Né? Eu falei, gente, cadê o ar-condicionado? Confinamento, 40 graus em Piracicaba. E aí o professor explicando tudo do agro, eu falei, gente, que é isso? Que eu não tô, né? Tipo, não tinha a menor ideia. Mas isso foi em 2010, né? Por ser um setor que em 2010 já tinha muitos desafios em relação a questões de gestão, de marketing. Se você for comparar com outros setores, como automobilístico, né? Imagina, comunicação no agro em 2010 praticamente não existia sem ser produtor rural, né? E pelos desafios eu me apaixonei. E aí comecei a estudar, comecei a trabalhar com o setor logo no início da graduação. E estou até hoje aí atuando nesse setor, hoje com marketing, mas também na área de inovação para o agro. Entendi. Juliana, você é formada em economia. Isso, sua área. Sou formada E em economia. E de economia, você de repente, não, agora eu vou cuidar de startup, de agro. Explica um pouquinho, conta um pouquinho por que você foi para Exalc, legal, né? Foi inserido no agro, tudo. E qual que foi a sua principal dificuldade nessa área? Porque é uma área quando normalmente o pessoal que vai para o agro é o pessoal que já vem do interior de São Paulo, vem de algum outro lugar, né? Que já tem família, né? Na área e tudo mais. Naquele momento, sim, né? Assim, falar de agronegócio, você falava do curso de agronomia, né? Uhum. Aliás, desculpa interromper, mas era essa dúvida, né? O pessoal escuta Exalc e já pensa agronomia, né? É, Nunca pensa É, economia, nunca pensa inclusive administração. tem uma música de economia que fala Exalc Economia, eu nem sabia que essa P existia, mas prestei. E até hoje tem muita gente que não sabe que tem. Pois é. Depois veio o curso de administração, que também menos gente sabe ainda. Mas, enfim, querendo ou não, são dois cursos que acabam indo para o agro, mas são cursos que eu sou formada em economia geral, né? Poderia atuar em indústria, varejo, se eu quisesse. Mas desde o início, eu ajudei a fundar um grupo, que é como se fosse uma empresa júnior na universidade, que chama Marquesalc, junto com o professor Eduardo Spers, que era um grupo que a gente visava fazer projetos
até então, né, no início, muito voltado para construir planos de negócios, plano de marketing para empresas ali da região de Piracicaba, claro, né, uma boa parte do agro e de alimentos. E sim, né, era um tabu falar tanto de marketing quanto inovação no agro. Tanto que eu era uma empreendedora que eu não sabia que eu estava empreendendo. Né? Você falar de empreendedorismo em 2010, ou era a galera que atuava muito na área de internet, né? Então, vindo aí do desenvolvimento de software mais tradicional ali dos anos 2000, ou tinha até um preconceito que quem empreendia era filhinho de papai que tinha dinheiro para empreender. Então não existia isso de, vou criar uma startup aqui no Brasil ainda. Então eu já criei alguns projetos, criei esse grupo, ajudei a criar esse grupo. E aí só quando eu fui para o mestrado mesmo, que eu fiz mestrado aqui na SPM em São Paulo, em gestão internacional, que aí eu tive a oportunidade de ir para a Califórnia, que aí eu descobri o que é esse ecossistema de inovação. E aí, por coincidência ou não, né, alguns anos depois, né, que eu finalizei o mestrado, ali em Piracicaba acabou se tornando um polo, né, um ecossistema de inovação no agro conhecido como Agtech Valley. Uhum. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, agora juntou, né? Juntou a fome com a comida, né? Não lembro exatamente a expressão. Bem legal. Para inovar. Essa sua veia aí de startup, empreendedora, e eu vi que você já teve algumas aventuras, né? Queria que você comentasse de algumas aventuras suas nesse mundo de startup, para a gente começar a traçar qual que é o perfil, né, de uma pessoa empreendedora que vai para startup, como que foi as barreiras do relacionamento com o cliente, né? Porque hoje você envolve, você tem que trazer tecnologia de ponta, tecnologia digital, e passar essa mensagem para que o agricultor consiga usar, né? Para que alguém consiga usar, né? Uhum. Olha, no começo foi um pouco mais difícil, né? Porque tudo estava surgindo ainda no Brasil, não só no agro, mas no ecossistema de inovação como um todo. A gente, se for pegar os primeiros hubs mesmo de inovação, tem cerca de 5, 6, máximo 7 anos. Então, se você for comparar com outros ecossistemas no mundo, Estados Unidos, Israel, Coreia do Sul, você tem, né, ecossistemas muito mais maduros. Então a gente está ainda na nossa infância, digamos assim, né? Uhum. Não chegamos nem na adolescência. Então no início era bem difícil. Primeiro, o perfil do profissional tem que ser corajoso, porque de fato era, né? Aquilo que tem uma frase, acho que é do CEO do LinkedIn, que fala que empreender é você se jogar do avião e construir o paraquedas no caminho. Era literalmente isso, assim, certeza nenhuma, cada dia um dia. Então, assim, é viver na adrenalina total. Uhum. Conforme a gente vem amadurecendo o ecossistema, seja as próprias startups, em relação à modelagem de negócios, em relação a entender as etapas de crescimento, a adoção de tecnologia, o próprio Venture Capital também entrando com mais inteligência nas startups, os hubs ajudando com mais força. Então, a gente está nesse processo de amadurecimento, e quando a gente olha para o agro, principalmente por conta da pandemia também, acelerou muito a questão da digitalização. Então, antes, se você construísse um time comercial no agro, ele tinha que ser 100%, você tem que ir na fazenda. E isso para uma startup é inviável, porque você vai colocar na conta o CAC, né? O CAC fica altíssimo, você não consegue escalar uma startup em termos de milhões de usuários indo na fazenda, dirigindo milhões de quilômetros aí por sinal. E o próprio agro está ele tá se desenvolvendo bastante. Hoje já tem fazendas, cooperativas que têm times de desenvolvimento, times de ciência de dados. Então, de certa forma, né, esse momento que a gente passou auxiliou nessa questão da digitalização. E hoje, claro, a gente tem ainda muitos desafios em relação à conectividade, em relação à adesão da tecnologia, que ainda não é fácil, Uhum. mas
A gente já tem um ecossistema um pouco mais maduro, não só com startups, com grandes empresas, com hubs, mercado financeiro aí, ajudando no fomento, de forma geral. Legal. Uma coisa que você falou, Juliana, aí desculpa interromper o Alan, né? Porque você estava falando, né? Poxa, como é que eu vou startup no agro? E é comum, você vai visitar, né? Você vai visitar, eu trabalhei já no agro, eu trabalhei na Jato um tempo, aí você vai visitar uma fazenda, o fazendeiro te pega, anda 400 quilômetros e tá na fazenda dele ainda, e aí você perde 3 dias só para bater papo com a pessoa, né? Aí você vai e Sim. vai, aí você anda mais 1.000 quilômetros, aí você dorme e tal. E é uma realidade, né? Como que é essa realidade, assim, né? Tipo, o fazendeiro tem aquele perfil mais tradicional, aí chega o pessoal de startup com linguajar startupeiro, chegando na fazenda, falando com cara de coisa digital, mulher, como que é esse mundo, esse relacionamento aqui, que são dois universos meio antagônicos, né? Não se colidindo, mas se fundindo, né, de certa forma, porque, como você falou, a digitalização está vendo, o agricultor vê o benefício, mas essa conversa, como que é, né? Como, tem alguma experiência aí disso, nesse sentido? Deve ter várias. Né? Tem várias. Olha, quando eu trabalhava com pecuária é um pouco mais tradicional, um pouco mais, digamos assim, difícil na questão de adoção de tecnologia, e a gente está falando de alguns anos atrás que também estava menos maduro ainda. Então, até com... Né, teve um caso que eu fui num confinamento de um cara super early adopter, mega exportador aí de gado, que, assim, não adiantava, de fato, mostrar vídeo, PowerPoint, assim, o meu trabalho de marketing aquele dia foi uma das maiores frustrações, porque eu falei, não, realmente não tá horrível, eu preciso mudar tudo, porque eu não sei como explicar, e de fato era muito difícil. Um software para confinamento, né, a gente vê confinamentos no Brasil hoje um pouco mais tecnológicos, mas assim, pouco uso de tecnologia e bem mais conservador. Então, de fato, esse foi um dia que eu falei, nossa, acho que não vai dar muito certo. Mas na agricultura é engraçado, ainda mais assim, eu acabei indo para o mundo corporativo, voltei cerca desde o começo do ano aí para as agtechs, e eu percebi essa diferença, assim, que tá brilhando os olhos do agricultor na hora que ele vê que é um negócio tecnológico, que ele tá buscando aquilo, sabe? Ele sabe, o agricultor, assim, a gente tem, né, tem muito preconceito de achar que o agricultor não quer tecnologia, não quer inovação, e não é verdade, né? Eles estão lá no WhatsApp o dia todo, estão olhando o clima. Muitas vezes não tem tempo mesmo, porque eles acordam às 5 horas da manhã e já tem que fazer todo o manejo da fazenda. Mas eles estão buscando, assim, e a gente tem, claro, né, toda a dificuldade de conseguir pegar, no nosso caso, por exemplo, um hardware mega inovador e explicar tudo que tem ali e tangibilizar que aquilo vai dar resultado, porque não estava, né, na rotina dele. Uhum. Mas eu acho que teve essa virada de chave, assim, nesses últimos anos, e tem um fator que tem ajudado a acelerar isso também, que são os filhos, né? A gente vem passando por um processo de sucessão, e nem aqueles que não estão em sucessão, mas se você vai numa feira agrícola, por exemplo, você vê os pais com os filhos ali. E os filhos olham a tecnologia e já vão atrás, né? E já querem explicar para os pais. Então, e aí os pais acabam também querendo interagir por conta, né, de que eles sabem que os filhos estão um dia vão assumir a fazenda, vão assumir o negócio e querem, né, utilizar cada vez mais tecnologia, assim como eles usam o celular para muita coisa, ou alguma coisa no carro, um carro mais tecnológico, eles também querem que a fazenda seja mais tecnológica. Então, acho que teve essa mudança de chave, assim. Esses dias eu tive uma conversa interessante com um agricultor de soja, né? E ele disse que a única maneira dele escalar hoje é com tecnologia. E então ele está assim,
eu comecei a perguntar, né? Que máquina que você tem? Qual pulverizador? Qual colhedora? Qual semeadora? Tal. E aí ele falou, ó, ele tenta sempre manter o parque de máquina dele com no máximo 5 anos, para estar sempre antenado com as novas tecnologias, com o que está surgindo, porque ele consegue, a partir daí, ganhar uma eficiência operacional, mas ele consegue também ele consegue também atrair novas pessoas, porque hoje ele falou, é muito difícil ele atrair um cara para pilotar o trator, por exemplo. Uhum. O que ele tem que fazer? Ele tem que ir nos cursos técnicos, nas faculdades tecnológicas, né, e pegar esses agrônomos recém-formados e trazer para a fazenda. É o único jeito que ele consegue hoje escalar o negócio dele. Ele não tem mais mão de obra. E isso está surgindo para várias empresas. Inclusive, como você comentou, né, vocês estão com hardware super tecnológico, NDVI, um monte de coisa lá. E isso para o agricultor, é difícil ele colocar isso na jornada dele, né, do dia a dia. Sim. E eu enxergo que essa mudança de geração, como você falou, vai quebrar, está quebrando essa barreira, né? Hoje é muito comum, você pega um agricultor lá que não está nem o efeito, mas os filhos dele estão terminando faculdade de agronomia, alguma coisa nesse sentido, esses caras começam a trazer tanta tecnologia para dentro da fazenda que esse agricultor, ele começa a experimentar coisas novas, e aí ele começa a ganhar escala de novo. Ou seja, ele tem aquele salto de crescimento, no começo, lá quando ele saiu, por exemplo, do Rio Grande do Sul, foi lá para o norte, né? Então ele teve um salto de crescimento porque aumentou a área, e depois ele fica estagnado, né? Porque ele não tem mais tecnologia, então ele entrou naquele platô. E agora, com o filho dele voltando da universidade, ele está tendo o segundo salto. E aí ele começa a adotar tecnologias como da Arabo, como de outras empresas. Sim. E eu acho que vai ser realmente o diferencial no campo. Sim, e aí, somado a isso, né, a gente tem todo um contexto muito desafiador no que tange um clima, né? Então, mudanças climáticas estão aí, o agricultor está sofrendo muito. A gente teve quebras de safra nos últimos anos, não só de soja, café, e o agricultor ele está procurando formas de conseguir aumentar a produtividade num cenário de clima cada vez mais caótico, digamos assim. Uhum. E também custos, né? Porque a gente teve a questão dos fertilizantes que estouraram, e aí ano que vem a gente já não sabe como que vai ser, a gente espera que caia o preço das commodities por conta do controle da inflação global, mas pode ter alguma questão geopolítica aí que não caia, aumenta os custos. Então, assim, ser agricultor é realmente uma tarefa para corajosos também, assim como empreendedores, porque além de ter que conviver com muitas incertezas em relação a clima, câmbio, mercado internacional, custos, né, preços de insumos como um todo, tem que, enfim, pensar em diversas outras coisas, e por isso que a tecnologia tem sido cada vez mais importante, né? Porque ninguém consegue controlar tantas variáveis ao longo do dia sem informação, né? Então, por isso que eles têm buscado bastante a tecnologia nesse sentido também. Então, você acha que os maiores drivers aí para a inovação, quer dizer, do ponto de vista de necessidade, é essa imprevisibilidade, né? Então, ele quer reduzir esse risco, porque muitas variáveis incontroláveis, né? Que não... É diferente, né? Você monta uma fábrica, né? Você tem muito mais coisa sobre o seu controle, né? Pelo menos a linha de produção, né? Ali nem isso, né? Porque depende do clima. Então, além dos fatores... E você tem muito pouco controle sobre seu preço, né? Então, E o segundo é a mudança geracional. Você acha que essas duas coisas juntas é que está drivando ali toda essa, ou acelerando pelo menos a digitalização e a adoção de novas tecnologias? Com certeza, com certeza. Eu adicionaria um terceiro, que aí seria o mercado internacional como um todo, né? Que aí vai mais não para o momento atual, mas como tendências. Aí a gente fala da questão do próprio ESG, de mercados internacionais buscando mais rastreabilidade em relação aos alimentos e sustentabilidade de forma geral, né? Então, acho que nesse momento, hoje, não está atuando tão efetivamente, mas eu diria que nos próximos 5 anos vai ser algo que vai demandar bastante dos produtores também, né? Muitos grandes já estão investindo
forte nesses fatores, rastreabilidade, sustentabilidade, olhando ali para as tendências do mercado global. Para garantir mercado, né? Porque daqui a pouco isso vai ser impedimento, né? Se você não tiver compliance, não tiver de acordo, né? Com algumas diretrizes, né? Exato. E, bom, conseguir também, de certa forma, agregar valor, né? E aí só um ponto que eu acho que gostaria de adicionar também, que vocês comentaram, né? Dessa questão de... em relação a, principalmente, pessoas, né? O agro, ele está demandando, assim... o que a gente falou, no 2010, que queria trabalhar no agro, faz engenharia agronômica. Hoje a gente está demandando advogado, a gente está economista, muito desenvolvedor, cientista de dados, e assim, não tá difícil, tá difícil contratar. Então, assim, esse é um ponto que, olhando para o cenário macro do Brasil, macroeconômico do Brasil, de que a gente tem grandes empregos e tudo mais, assim, a gente tem que olhar para o agro com um certo carinho também e pensar em políticas não só públicas, mas da iniciativa privada para conseguir suprir a enorme demanda que já existe em relação aos profissionais, mas que também, assim, cada vez mais vai aumentar. Né? E não só para engenheiro agronômico, agora a gente precisa de Precisa de todas as áreas. tudo, precisa de engenheiro, de eletrônico, computação, software, né, arquiteto, Exato. advogado, tem um monte de lei, um monte de economista. Muito. Advogado é super demandado, nossa. Como não, né? Tudo é contrato, tudo é acordo, tudo. Mas eu acho interessante isso, né? Como que o Brasil sempre teve esse viés de agro, tá tudo certo. E chegou num ponto, né, que o agro hoje é o que está sustentando tudo. Então você tem que trazer acho que toda a formação a nível superior, nível de pós-graduação, teria que ter um pezinho no agro. E para trazer, para formar a gente, né, para o agro. Né? Hoje realmente falta gente no mercado, tem uma demanda enorme reprimida, a pandemia acelerou a digitalização de tudo, até da fazenda, hoje é normal você ver tudo o que aconteceu. Juliana, eu queria voltar no assunto, só para curiosidade mesmo, né? Eu estava vendo os teus papers aqui, tuas coisas, e você fala do blog da carne. É isso, ia chegar lá. O que foi? Eu tô curioso desse negócio, as meninas da carne, como que foi isso? Conta pra gente. Sim, bom, pois é. O blog da carne. Bom, eu tava no meu penúltimo ano ali da Exalc e tava me envolvendo bastante com agro, mas não tinha me envolvido com pecuária ainda. Até consegui um projeto pelo Marquesal da FAPESP, que chamava Pecuária 2050. E aí eu me envolvi, comecei a ir nos eventos de pecuária. E eu achei muito, assim, curioso. Porque todo evento havia uma discussão assim, o produtor produz o melhor boi, mas a indústria não sabe que é o melhor boi. Aí chega no varejo, o varejo não sabe que é uma carne boa, e chega no consumidor final e o consumidor não valoriza nada. Era sempre essa discussão. Eu falei, gente, como assim, né? Só ter um portal de conteúdo que informe, né? Que fale sobre isso, porque como assim as pessoas não falta comunicação, ponto, falta comunicação. E aí, na época, foi 2012, 2013, tava aquela moda de blogs, assim, né? Todo mundo fazendo blog disso, blog daquilo. Eu falei, vou fazer um blog da carne. Super criativo o nome. E aí eu criei, né, com o objetivo mesmo de começar a criar informação sobre carne bovina, porque assim, nesse ano, 2013, a gente tinha uma marca surgindo com mais ascendência, mas até então, a maior 80%, 90% das pessoas ainda compravam carne ou nos mercados ou nos açougues, falando, me vê 1 quilo de picanha, me vê 500 gramas de contrafilé. E isso, assim, era o máximo de valor agregado que a carne bovina tinha. Ninguém sabia o que era Angus, o que era Wagyu, o que era Nelore. E esses 5 cortes, assim, eram os únicos que tinham, né? Sendo que tem marca hoje que chega a 65 cortes. Então,
Comecei a produzir conteúdo, e aí no mestrado continuei estudando sobre carne bovina, e aí junto com uma amiga minha, né, a Mirella, chamei ela para fazer parte do blog, depois entrou a Melina, que é a irmã dela, né, Mirella e Melina Kais, participando também do blog, e aí a gente criou um site, começamos a produzir conteúdo, e o próprio Instagram, né? O Instagram, na verdade, surgiu porque eu queria divulgar minha dissertação, queria que as pessoas respondessem meu questionário. E aí começaram a me mandar, tipo, foto de churrasco do almoço, churrasco de noivado, e eu comecei a compartilhar e, de repente, estava com 10 mil seguidores. Foi, assim, uma loucura. Uau. E aí falei, não, agora eu vou criar o site e tudo mais, e a gente começou a produzir conteúdo. A gente não tinha pensado em relação a ser 3 mulheres, até uma de nós participar de um evento e todo mundo não acreditar que era uma mulher até então que estava produzindo conteúdo. Não é possível. É um absurdo. Como assim? A gente achou que era um homem barbudo. Como assim? É mulher entendendo de churrasco? Que coisa. Aí a gente olhou as mensagens no Instagram e aí a gente que se tocou, né? Porque, sei lá, a gente não tinha parado para pensar nisso até então. Mas a gente, olhando as mensagens, estava sempre assim: e aí, amigão, compartilha a foto aí. E aí, meu parça? A gente falou, nossa, realmente, acho que a galera não sabe. Não se tocaram. E a gente falava obrigada, mas mesmo assim falava parça, meu parça. Gente, será que não tá vendo A, né, no final do obrigada? Mas a gente tinha pensado, a gente falou, não, agora vamos falar pro mundo, que é o microfone. Vamos falar pro mundo que somos mulheres, né? E aí, enfim, né, acabou dando super certo também por conta disso, porque algumas marcas se aproximaram da gente justamente porque éramos 3 mulheres urbanas, tentando trazer o conhecimento mesmo da fazenda à mesa, né? Desde falar de raças, cortes, até a indústria, como que a indústria produz a carne até o consumidor final, de uma forma contextualizada para o cidadão urbano e sem agredir ninguém, assim. A gente nunca entrou em polêmicas contra vegetarianos, contra veganos, sempre respeitando a decisão de cada um e focando na informação. Claro. Não, desculpa. Esse é um preconceito, né? Porque é o seguinte, você vai num restaurante vegetariano, não tem carne. Mas você vai numa churrascaria, tem salada, né? Então, tá aqui. É absurdo. Absurdo, tá certo. Brincadeira essa parte, vamos lá. Sim. Você não faz a polêmica, a gente fala, tá? Tá. Bom, criando haters. Imagina, brincadeira. Não, brincadeira, mas a gente gosta de salada, mas dela processada já em formato de carne. Brincadeira. Porque não tem rodízio de salada, né? Não tem rodízio de salada. Sim, mas é uma pergunta que sempre nos fazem. Já tiveram muitos haters e tal. A gente nunca teve. Cada um come o que quer, né, pô? Quem gosta de churrasco, vai lá. Quem gosta de vegetariano, vai no... Tem um monte de blog vegetariano, vai no outro, né, ué? Sim, inclusive os grandes eventos de churrasco hoje têm estações vegetarianas também. Que legal. É, bem legal. E essa onda aí da carne que não é carne, que o Burger King lançou, várias empresas estão lançando, o que você acha disso? Vamos polemizar. A gente gosta de polêmica, né? A gente quer... Não, deixa eu colocar a minha opinião primeiro. Eu acho interessante que tem essa linha dos vegetarianos, né? Que eles preferem comer coisas que se pareçam com carne, mas Sim. que não são carne, né? Tá certo, tal, tudo mais. E aí tem uma linha que não aceita, né? Imagina comer um hambúrguer feito de soja, continua sendo um hambúrguer, né? Continua passando essa mensagem que é uma carne. Tal. E eu acho interessante as cadeias de fast food, né? Indo para essa linha, né? De criar os alimentos considerados sem carne, né? Mas com aparência, até o sabor, né? Você fala, mas o nosso é o mesmo sabor, né? Faz aquele teste cego, coloca o hambúrguer de soja, O que vocês acham disso? Vocês estão abrindo, vocês têm que abrir uma categoria no blog, que eu estou acessando o blog agora, que podia colocar lá. Não é carne fake, né? Uhum. Olha, eu já trabalhei numa food tech que
que além era focada, né, em churrasco, mas churrasco que também considerava carnes de proteína vegetal. Existe muita polêmica sobre isso, de fato, e, assim, minha opinião, tá? A gente precisa aumentar tanto a produção de alimentos quanto a produção de proteína no mundo, de forma geral. Eu não lembro exatamente, acho que é cerca de 30% que a gente 35%, se eu não me engano, que a gente precisa aumentar até 2050. Então, assim, com gado a gente não consegue. Com gado, com proteína animal como um todo, 35% a gente não consegue para suprir essa demanda global e evitar a fome. Então, minha primeira opinião a gente precisa produzir proteína de qualquer jeito. Vai substituir a proteína animal? Eu acredito que não, pelo menos assim, né? Nos próximos, vamos falar, 50 anos. Porque Eu depois espero que não. Quem prevê, porque, sei lá, é Santos, tem uma bola de cristal, muito difícil. Mas eu acredito que não, porque de fato tem a questão da textura, tem a questão do sabor. Hoje mesmo, talvez se a gente falasse isso em 2000, o boi, ele era ativo, né? As pessoas não produziam boi para fazer carne, produzia boi para vender, que era um ativo financeiro. E era aquela carne de pasto ruim, assim, uma picanha salvava, porque ninguém tinha comido uma picanha de 2020, 2022. Então aí talvez você pudesse até falar, bom, a gente consegue substituir, né? A mesma coisa que você pegar um hambúrguer ruim hoje e falar, você consegue substituir esse hambúrguer ruim por soja. Agora, pega aquele hambúrguer de costela, bem feito, não dá. Não, Então, assim, desculpa, você já se denunciou que você curte mesmo a carne, quer dizer, é um negócio aqui, o jeito que você falou o negócio, né, até... Isso, substituir uma picanha boa por uma picanha vegetal, não. Agora, por exemplo, eu comi uma carne moída, cheia de soja, assim, bem de uma grande de alimentos aí, que tem muito sabor, sei lá quanto sódio deve ter, quanto sabor deve ter ali, como um salgadinho de churrasco, tem gosto de carne. E carne moída, você come, coloca um monte de vegetal lá, você não sente diferença tanto assim. Agora, hambúrguer, uma picanha, uma costela. Costela, acho que vai ser difícil você conseguir substituir ela ali, né? Ainda mais aquela de chão, que fica horas. Assim, acho que não. Mas acho importante que tenha, assim, diversas formas de proteína e que consiga diminuir o preço, até porque hoje tá difícil para a gente comer picanha também, né? Mas que diminui o preço da proteína de forma geral para que todos tenham acesso e que a gente não tenha um eu leque aí. Com esse crescimento da população que está acontecendo, né, e cada vez as pessoas precisam de mais proteína, né, entrando na base alimentar, né, até países como a Índia já estão colocando alguns itens de proteína. Eu acho que realmente a carne bovina, o frango, carne suína não é suficiente, vai entrar outras proteínas, até proteína de inseto, né? Eu acho que acho que mais de 1 bilhão de pessoas já comem inseto no mundo, se eu não me engano. Proteínas de inseto, Eu acho que logo vai chegar, que a gente vai começar a comer o salgadinho, não vai saber que é um salgadinho, mas tem alguma coisa ali de inseto ali. Uma farinha de barata, né? Uma farinha de barata. Aí tem farinha, você nem vê, né? Por isso a gente tem que comer só picanha, para não ter problema. Vamos aproveitar que o Brasil produz diversas formas de proteína animal. A gente tem essa oportunidade aí de comer direto da fonte, né? O Brasil é muito abençoado nesse quesito, né? A gente tem muita fartura de tudo. Isso aí, até se for, vai virar vegetariano, a gente tem um monte de coisa, né? Nesse sentido. E vocês tratam hoje como uma startup, ou já foi, né? Hoje não é mais uma startup, o Blog da Carne. Vocês tratam como negócio isso? Como que funciona? Sim, é um negócio, a gente tem empresa, mas não mais como uma startup, né? Quando a gente estava focando ali no crescimento digital, seja, a gente tinha ali uma base
de aquisição de leads, e chegamos a ter mais de 20 mil usuários ali no site de maneira orgânica, totalmente orgânica. A gente fez SEO, a gente aprendeu a fazer SEO fazendo, sem saber que era SEO. Mas hoje não, hoje é uma empresa mesmo, a gente tem alguns clientes do mundo da carne, a gente participa ainda de alguns dos eventos que estão voltando agora, mas não como startup. A gente não está focado na escala mais. Não, que eu acho interessante, assim, pô, tem um mercado enorme ali, que normalmente quem segue essa carreira, né, segue alguma coisa, cria alguma coisa nesse sentido, o cara vai lá, monta o site, atrai gente orgânica, depois ele monta uma rede social, cresce nessa rede social, depois monta o curso. E aí esse curso ele monetiza todo o resto. Vocês estão nessas fases, vocês já passaram dessa fase? Não, a gente parou no curso. Vocês não estão indo para esse caminho? Não, a gente parou no curso. A gente foi no momento do curso e falou, não, a gente não vai seguir. Até porque a gente focou muito na produção de conteúdo, conseguimos colunistas muito bons, mas a gente nunca foi do churrasco. A gente recebeu diversos convites para fazer churrasco, para eventos, para tudo, e para cursos, inclusive, mas não era o nosso foco, né? Nosso foco era produzir conteúdo. E ali o momento também não era muito bom em relação a monetizar para isso, né? Cada empresa começou a fazer o próprio blog, o próprio site. E aí veio a decisão, vamos fazer curso, vamos fazer viagens internacionais também, mas a gente preferiu dar um passo para trás e seguir com o negócio sem pensar em escala, mas sim com alguns clientes chaves mesmo, na questão da divulgação, principalmente, de mídia. Legal, muito bom. Interessante. E é interessante, né? Eu tô pegando esse para tentar desenhar o teu perfil, né? Para quem estiver ouvindo aí no Spotify, para ele conseguir entender, falar, poxa, que bacana. Ela permeou por várias coisas, foi para o mercado corporativo, montou uma startup, andou no marketing digital, foi construindo as coisas, né? Eu achei muito legal quando você fala que você é uma sonhadora, né? Uma sonhadora lá de 30 anos sonhadora, tá? Sim. 31 agora em outubro. 31 agora em outubro. Então, 31 anos sonhadoras agora em outubro. E eu acho fantástico isso, né? Porque é difícil esse perfil hoje. Não, assim, eu tô no meio de alunos, eu dou aula em algumas universidades, dou aula na universidade e tudo mais. E eu percebo que não tem essa pegada que a sua geração, né? Que a nossa eu sou uma geração anterior, ainda estou com 40 anos. E não tem essa de vamos fazer acontecer, não, vamos pegar tudo mastigado e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho desse teu perfil de empreendedora, de mulher, de tudo mais, né? Não, legal. Eu acho que, assim, quando eu olho para trás, eu vejo que esse perfil começou na escola, na verdade, porque eu me meti em muitas coisas na escola, comecei a editar vídeos usando aqueles software antigão do Windows na escola, eu já gravava naquela câmera Cybershot, ficava um dia carregando no computador, editando e gravava vídeos, postava em Yahoo vídeos ainda, nem era YouTube. Então, assim, acho que são coisas que às vezes a gente nem percebe que a gente já tem um perfil, né? Porque no final eu acabei indo para economia, né? Tava mais perdida que qualquer coisa. E aí, quando você olha para trás, você vai conectando, né? Eu, de fato, sempre gostei de trabalhar com conteúdo em si, seja vídeo, seja texto. E tenho muita dificuldade de ficar num ambiente que não cria, né? Então, eu fui para o mercado corporativo e pedi demissão das 2 vezes que eu fui no mercado corporativo, porque eu não tinha espaço, né? Não, assim, eu tentava... A pessoa quer te assustar, ela te entrega, ó, esse é o processo que você tem que seguir, fluxograma, BPMN, tá aqui e toca. Aí você olha e fala, não, mas que eu posso mudar alguma coisa? Não. E demora muito, esse é o ponto. Tipo, não dá para conteúdo hoje, né? Ou é factual ou não é. Tipo, a gente tá gravando esse podcast, vai um mês e vai ter que gravar outros conteúdos, porque o conteúdo, claro, né? A gente consegue aproveitar para diversas coisas, mas assim, não dá para esperar um ano para você ter uma aprovação de um projeto de conteúdo. Então, por mais que eu tivesse aberturas aí com boas lideranças que eu tive nesses projetos, acabei saindo porque eu preciso ver as coisas acontecerem, né? E eu sempre fui muito
como que eu posso dizer? Não consigo ficar parada, né? Então, Agitada, tipo, começo, imperativa. Então, crio, faço, eu gosto muito de analisar. Se não deu certo, fico triste, claro, mas bola pra frente, vou criar outra coisa. E aí, né, você comentando, né? Eu cheguei quando enfim, eu estava numa empresa, numa multinacional, cheguei, né, depois do mestrado, larguei tudo, em 20 dias estava morando de novo em Piracicaba, com pouca grana e coragem na cara para empreender. E fui para a universidade, porque eu falei, a universidade vai ser onde eu vou achar a minha galera, né? E aí eu vi que, de fato, tipo assim, boa parte não sabia o que era uma startup, não sabia o que era empreender. Eu gerei 10 bolsas para alunos e eles não queriam tocar os projetos. Eu falo, gente, eu trabalhei de graça por tantos anos, louca por uma bolsa, eu consegui 10 bolsas e a galera não faz, entendeu? Hoje a gente está nesse momento de novo, né? A gente tem as bolsas e não tem candidatos. Desculpa, eu te cortei. Não, assim, é uma coisa que, como assim, né? Imagina, eu ficava procurando bolsa para conseguir de fato me ajudar, porque eu, né, vinha trabalhando em vários projetos que não eram remunerados até então. Porque quando você empreende, minha filha, não existe essa de esperar o dinheiro na conta todo mês, não. É esperar conseguir otimizar o que você tem. Mas, assim, acho que é isso, sabe? É determinação. E eu falo que eu sou uma sonhadora justamente porque, às vezes, né? Às vezes o mundo te derruba. O mundo sempre te derruba, né? Derruba muito, né? Inclusive na pandemia, enfrentei momentos difíceis. Fiquei bom tempo sem trabalhar. Entrei numas frias aí de... Tem muito falso empreendedor que aproveita que você é sonhador e quer te vender mais sonhos, mas que, no fim, não entrega nada. Não entrega nada. E, enfim, me meti em várias frias. O mundo me derrubou muitas vezes, mas eu quero acreditar que eu ainda sou sonhadora e que eu acredito... que eu acredito que o Brasil, a gente pode prosperar, sabe? A gente tem muito ainda a melhorar. A questão da educação que comentei com vocês é algo que me preocupa muito mesmo. Mas, poxa, se a gente olhar com carinho mesmo por quanto o Brasil pode ser inovador e o agro é um setor que a gente tem vantagem competitiva, inclusive para a industrialização no agro, né, gerando empregos, gerando cursos técnicos, tecnólogos, graduação. Poxa, a gente só tem a ganhar. Então, assim, e com sustentabilidade, né? O Brasil pode muito chegar no fazer o dever de casa em relação a questões de desmatamento ilegal, que a gente sabe que acontece sim, arrumar a casa e falar, não, agora a gente vai focar num desenvolvimento sustentável, porque a gente tem tudo aqui. Então, eu costumo dizer que eu sou sonhadora porque eu acredito nisso, né? Então... compartilho da sua visão. Eu também acredito bastante. Acho que a educação é o canal para fazer as coisas acontecerem, né? Isso vale tudo, desde o cara assistir um vídeo no YouTube e pôr em prática. Eu fico vendo, né? Hoje vejo muitos alunos falar, pô, eu tô sem dinheiro, não consigo fazer nada. O cara, sei lá, vai, cria um canal no YouTube, sei lá, vai fazer um anúncio para algum parceiro, seu vizinho, acha alguma coisa para fazer, né? E hoje assim, eu acho que todo o conteúdo, o conhecimento está disponível. Se o cara quiser aprender marketing digital, ele entra aqui, ele acha lá no YouTube o curso de marketing digital de graça. Google, vai para o Google. Eu fiz cursos da Google, certificação de graça. Então, eu acho fantástico como está disponível e como as pessoas... Essa geração agora, que está aí com 20 até 25 anos, eles não aproveitam isso. Eu falo que... Eles estão esperando um salário, né? Eles querem um salário e... mas hoje é mais, assim, para mim desenvolver o comportamento empreendedor, porque, como você falou, né? A técnica tá ali, né? Mas esse comportamento, essa resiliência, né? De que, pô, tomei um capote, vou continuar, entrei numa fria, vou continuar, quebrei, vou abrir de novo, vou tentar. E lembrando, poxa, que o cara não tem nada, ele tem o tempo dele, né? Tem a cabeça dele, tem inteligência, então... Sim. Ao invés de ficar vendo vídeo no TikTok, produz um vídeo, pelo menos, né? Ganha um view, né? Ganha alguma coisa, né? Gera uma rede, gera uma audiência, né?
Então, tem muito disso, é uma coisa que a gente costuma bater bastante aqui, né? Mas é de Sim. formar esse perfil empreendedor. E a gente, acho que é uma coisa que aqui no podcast, né, quem vê os outros, todo mundo, né, que passou por aqui, ou a grande maioria tem esse perfil, né? Porque você vê muitas pessoas, criaram suas oportunidades, foram atrás, tal, né, e fizeram acontecer, né? Então, acho que esse é um perfil que é difícil de encontrar, né? Você falou, é o perfil empreendedor, né? O comportamento empreendedor acaba sendo algo que tem sido raro, né? E que eu pelo menos me esforço por desenvolver, né? Nas pessoas, nos alunos, também sou professor no pessoal e com quem eu lido, né? Sim, sim. E assim, né? Eu acho que é algo que tem que ser muito fomentado nas instituições de ensino públicas, né? Porque quando você está ali no público, cara, o Estado é seu sócio. Então, você, por mais, claro, tem todas as dificuldades possíveis para quem precisa, para quem não tem uma boa condição econômica, financeira boa ali, tem que ter a moradia e tudo mais, mas assim, o Estado está ali apoiando para que você se forme, participe de todas as iniciativas possíveis, que é diferente de se você for comparar com, né, uma pessoa que mal consegue pagar o aluguel, está pagando faculdade, e aí tem que trabalhar e aceitar o salário que tem, porque é o que tem, né? Não tem tanta escolha. Então, acho que a parte, por mais que a gente tenha algumas iniciativas privadas bem interessantes, né, inclusive de empresas com vários cursos que estão, inclusive de desenvolvedores, né, fomentando cursos de desenvolvedores que auxiliam na entrada de trabalho, até no empreendedorismo, na área de tecnologia, o público é importante também, né? Então, quando eu falo que eu voltei para Exalc e vi que o pessoal, todo mundo queria passar no processo de trainee, eu fiquei um pouco frustrada, porque eu falei, cara, são vocês que têm que criar inovação no Brasil, não ir para uma multinacional e, sabe, ir para uma área comercial, sendo que você fez uma área totalmente técnica e pode estar investindo em ciência, inovação. Então, acho que o Brasil precisa criar um plano, assim, mesmo, de inovação, assim, considerando todos esses elos, assim, porque acho que está todo mundo meio perdido. Acho que ninguém sabe muito bem, tipo, o que fazer, assim. Esse era um assunto que eu queria entrar nessa questão de inovação, né? A gente vê que tem vindo muito startup de fora, porque enxerga o Brasil como um grande mercado consumidor para a sua tecnologia, e acaba se estruturando aqui, né? Tem várias, vou citar a Solinfitec, por exemplo, né? Que na verdade nasceu aqui, mas se estruturou e hoje está ganhando mercado. E eu enxergo que tem poucas iniciativas nas universidades, sabe? De repente não, assim, eu vejo que tem muito fomento dentro da cadeia Unesp, cadeia USP, Centro Paula Souza, tem muito programa de inovação com bolsa, com tudo para o cara, aceleradoras para o cara fazer. Só que não acontece, o cara ele entra com alguma ideia muito simples e não consegue desenvolver a ponto de conquistar o primeiro cliente. Do mesmo lado, no Brasil surge várias empresas grandes, multinacionais, alguma coisa assim, eles criam seus programas de inovação, capturam ideias, desenvolvem MVP e tudo mais, e mesmo assim ainda acabam não indo para o mercado, né? Eu acho que no Brasil tem um gap muito grande entre o cara montar uma startup e ele conquistar o primeiro cliente, que é diferente. Você vai na Califórnia, o cara tá mais ou menos com a ideia, já tem alguém querendo comprar alguma coisa dele. Ele já acaba conquistando ali um cliente, né? E no Brasil não tem isso. E eu queria que você comentasse um pouquinho nessa questão aí. Como é que o nosso mercado consumidor de tecnologia está ficando maduro ou ainda tá nesse negócio que ele quer tudo pronto? Olha, para ser sincero, ainda tem muitos anos para amadurecer, né? Você comentou aí de algumas de fora. Bom, a Erabon onde eu tô nasceu na Califórnia, já está mais de 40 países, e olhando para o ecossistema ali de inovação da Califórnia, é de fato diferente, né? Não só o primeiro cliente, mas você consegue um investidor muito mais fácil, às vezes só com uma ideia, às vezes só com um PowerPoint, você consegue ali um investimento. Aqui no Brasil, não só
para o investimento um pouco mais difícil, né? Você tem que participar de rodadas ali, de aceleradores, mesmo investidor anjo ainda. A gente teve um bonzinho ali que tinha vários, né, grupos de investidor anjo investindo, total, mas hoje a gente viu que os números mostram que não caiu, mas mesmo assim a gente não vê tantas iniciativas, tantos eventos que pega ali o empreendedor early stage, né, que a gente chama. Uhum. E ao mesmo tempo, de fato, né, em relação ao cliente, a gente ainda tem muita dificuldade do cliente entender que a gente não pode personalizar todos os produtos. A gente não pode personalizar todas as soluções e a gente não pode viver de trial, viver de teste por 3 meses, 5 meses. Tipo assim, quem que pega um carro e fica 3 meses? Quem que pega, mesmo um software, pega um maior software aí das grandes techs aí, ninguém fica 3 meses com software. Testando, né? E todos os clientes exigem um período de teste e quer que você personalize. E se você personaliza, não é escalável. Então a gente vive essa, assim, alguns a gente tem que aceitar porque ou a gente aceita o ok, mas se o mercado como um todo quer de fato inovar, ele tem que começar a apostar um pouco mais nas inovações em si e pagar por isso, porque no final do dia a gente tem as startups, elas têm um período muito curto para pagar as contas, mesmo que recebam um investimento alto, o tempo também é curto. E quando a gente fala de agro, a gente depende de safra, né? Que é diferente de você ter um aplicativo B2C que você vende para milhões em um dia. A gente depende de pecuária, então depende de janela de confinamento. Tipo, você tem 3 meses no ano para vender. Eu vou testar teu software umas 5 safras, se der certo eu compro, né? Tipo... Nossa, isso é o pior. Dá vontade de fazer a mesma coisa. Falar, bom, vou testar o carro. Vou pegar um Hilux aí, pegar uma BMW, se eu gostar. Assim, a gente entende, né, que de fato são muitas tecnologias, é interessante para o cliente testar, mas vai ficar cada vez mais difícil para as startups pagarem a conta se todo mundo ficar querendo testar antes de pagar a conta. Esse é o ponto. E hoje está nesse ponto, né? Eu vi recentemente, fui numa usina, eles estavam testando 6, 7 tecnologias iguais de startups diferentes há quase um ano. Nossa. Aí eu fiquei pensando, como é que esse pessoal está ganhando dinheiro? Não faz sentido, só estão queimando dinheiro e a tal da usina nunca se decide por qual cliente, o que ela vai adotar, o que ela não vai adotar. E eu acho que a gente está realmente educando mal os clientes no Brasil. Diferente lá fora já não é assim. Tem que montar um programa para educar os clientes. Acho que isso tem a ver com o que eu estava falando lá de maturidade, de ecossistema, né? Ou seja, quando a empresa está dentro do ecossistema, aproximar ela entender que uma startup tem geralmente 3 meses de caixa antes de, né? Uma conta, um amigo meu um dia falou, né? Toda startup tem 3 meses para, né? Tá a 3 meses de quebrar e a 3 meses de estourar, sempre, de ser um negócio milionário e a 3 meses de quebrar. Só que tá sempre naquela iminência, né? De um e de outro. Então, se ele entender o processo e participar desse processo de construção da startup, nos early stage, entender esse ecossistema, com certeza ele vai tratar de maneira diferente, porque ele trata como se fosse... Ele está acostumado a comprar de uma multinacional e vai querer comprar igual da startup, né? A multinacional pode ficar lá um tempinho sem ganhar na startup, tem conta para pagar todo mês, né? Isso mesmo. Sim, sim. Hoje, felizmente, com esses hubs, principalmente de inovação, tem ajudado bastante nesse sentido de não vamos testar, mas vamos fazer juntos, né? E aí não exatamente no sentido de personalizar, mas do desenvolvimento e dos resultados em si. Mas ainda é um grande tabu e, sendo bem sincero, acho que tem pouca gente olhando para as startups, assim. Se você vê a maioria dos eventos sobre startups, você vai ver poucos eventos que as pessoas de startups estão palestrando. Você vai ver sempre multinacional falando sobre startup, que não faz o menor sentido. Eu percebi isso recentemente no evento, realmente, não tinha nenhuma startup.
Falei, pô, mas todo mundo falando fiz o cara, uma empresa enorme, falando que realmente ia trazer uma tecnologia de uma startup, mas eles decidiram montar um grupo interno para fazer a mesma tecnologia. Falei, pô, mas cadê a startup? Vocês vão vender no mercado? Não, só vai resolver o problema interno. Falei, pô. Provavelmente vai demorar 3, 4 anos para desenvolver, ao invés de utilizar a solução de uma startup. Exato, fomentar a economia e tudo mais, né? Porque o core business dele é inovação aberta, não é você desenvolver, você se desenvolver, é você captar quem está desenvolvendo para utilizar a solução, né? Para você não fugir do seu core business. Senão, você vai ter cada vez mais uma empresa automobilística investindo em solução de conectividade. Não faz sentido. Né? Exato. Acaba muita gente querendo entrar no mercado do outro simplesmente porque acha que tem as competências e é complicado. E não pratica inovação aberta. Aí acaba demorando mais. Tá errado? Talvez não. Mas não é inovação aberta. Não é realmente. Ele está resolvendo o problema dele com o que tem, mas ele não está realmente fomentando o mercado, a economia e tudo mais. É Sim. Verdade, tem razão. Beleza. E, Juliana, comenta um pouquinho para a gente, então, só para a gente estar indo para o final. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho dessa questão, né? Você esteve lá na Califórnia, andou bastante, hoje está numa empresa que está em 40 países. E qual que é a dificuldade de trazer isso para o Brasil? Como que está funcionando? Quais são os planos de marketing? O que você está fazendo? Quais são as estratégias, as principais coisas? Comentar um pouquinho aí do seu trabalho, dos seus desafios. Bom, legal. Bom, primeiro, eu acho que o desafio, quando a gente pensa no agro, né, a nossa persona aqui do Brasil, ela é bem diferente dos Estados Unidos, né? A gente tem... Os Estados Unidos também é um país continental, mas o Brasil ele tem inúmeros perfis de agricultor, né? Se você comparar um produtor de soja com um produtor de café, com um produtor de hortifruti, a depender da região, são totalmente diferentes. Então, pensando pelo viés de marketing, pelo viés comercial, são diferentes abordagens, são diferentes formas diferentes canais, diferentes formas de se comunicar com cada um em diferentes valores, proporções de valores que a nossa ferramenta oferece para cada um também. Então, a gente está falando de um mercado muito amplo. O segundo, eu diria que conectividade, né? Maior desafio para o Brasil no agro é a conectividade, assim, em relação à tecnologia. É muito difícil a gente conseguir conectar as lavouras, embora tenha um potencial enorme para isso, não só lavouras, mas animais e maquinários também. Então, e bom, acho que todo esse universo, a gente vive outras diferenças, né? Por exemplo, a gente comentou que a gente tenta ao máximo, né, digitalizar todo o contato, todo o processo de vendas com o agricultor, mas, mesmo assim, é importante o presencial. Então, a gente participa de muitos eventos aqui no Brasil, principalmente nesse começo que a gente está, né? A gente está comercialmente escalando desde o início desse ano, então a gente vem participando desses eventos não só por uma questão de presença de marca, mas também para conseguir se conectar com eles, que é diferente dos Estados Unidos, né? Então, eu como marketing, eu tenho sempre que trazer esses argumentos de que, de fato, para o agricultor brasileiro é importante que a gente tenha um momento presencial, que a gente aperte a mão, que a gente tome um cafezinho juntos, e acho aí que são as maiores diferenças. Mas, de fato, a Aerable, o escritório dos Estados Unidos, eles olham o Brasil assim com olhos muito brilhando por todo o potencial que a gente tem. E pelo menos na Aerable, não sei se nas outras empresas também, mas na Aerable eles querem muito aprender assim com o que a gente faz, com o que a gente faz aqui. Então, tem sido uma experiência assim, muito, muito enriquecedora nesse sentido. E assim, né, o Brasil, às vezes a gente fica meio assim, mas
Cada vez que a gente vê o quanto, né, de fato eles olham com bons olhos, com um lado positivo, a gente se orgulha aí pelo que a gente vem fazendo e por todo o potencial que a gente tem, né? Voltando aos sonhos aí que a gente tem. Legal. Pô, muito bacana, né? Sonhando, né? Acho que é legal quando vem alguém para sonhar junto, né? Tá na Arabo. E eu enxergo assim, tem um potencial enorme para tecnologia no Brasil, em todas as áreas, né? Desde o cara que tem lá o pomarzinho dele de maçã, até o cara que tem lá, sei lá, 1 milhão de hectares de soja ali. Acho que 1 milhão é muito, né? Sei lá, 100, 200 mil hectares de soja. Sim, a gente tem várias particularidades, né? Então, foi até legal porque durante a AgriShow, que é uma das principais feiras agrícolas do Brasil, vieram alguns VPs, até C-levels da empresa para cá, e vivenciaram, né, o que é uma feira como a AgriShow, que quem participou sabe que ela é bem peculiar, ali sol, 40 graus, um monte de stand, transformer de uma empresa do lado dançando, e tudo aquilo que juntou agro, juntou Brasil, acaba virando um carna agro, né? Então eles ficaram assim, vislumbrados, foi muito legal. Muito bacana. Muito bom, Juliana. Muito obrigado. Aí, estamos já chegando aí ao final, né? Mas antes da gente se despedir, né? Qual é a palavra aí, mensagem final para os nossos ouvintes, né? De uma sonhadora, né? Inovadora, né? Empreendedora. Qual que é a palavra final aí da sonhadora Juliana para todo mundo que nos ouve? Continue sonhando, né? Por mais que às vezes diariamente o mundo te derrube, o mundo vai te derrubar, não vão romantizar empreender, não é fácil. Nada é fácil, né? A gente trabalhar é difícil, empreender é difícil, pagar as contas ali e ter um dinheirinho para viajar é difícil, continuar acreditando que a gente vai conseguir cada vez mais inovar, empreender, é difícil, mas vale a pena. E vale a pena seguir acreditando, seguir sonhando e seguir trabalhando também em comunidade, né? Eu deixo também, me deixo aqui totalmente à disposição, em contato, por quem quiser fazer essa conexão, porque isso é muito importante, né? Ter pessoas aí que te ajudem, que possam te convidar para podcasts, para eventos, que a gente possa cada vez mais conversar, dialogar e ter um canal aberto para fomentar, né? A inovação tem que ser conexão e tem que ser fomentada aí por diversos agentes. E acredite que a gente está no caminho certo, cada dia. Isso aí, muito obrigado. Quem quiser encontrar a Juliana, né? Tô fazendo quem quiser saber mais de carne, fala lá do blog, né? Quem quiser, quem falou legal isso tudo que você falou, mas no fundo assim, eu quero saber essa história do churrasco. Aí, cadê o Insta, né? Como que eu acho a Juliana? Fala aí, pode colocar as redes, a gente pode colocar também na descrição. Legal, não, então Blog da Carne, mas pelo Instagram, @blog da carne, inclusive tem cupom lá, pode seguir para ter um cupomzinho de carne. Já deixo o disclaimer, né, já deixo o aviso aí que se for seguir é melhor que não seja antes do almoço, seja depois, já tiver, né, alimentado, porque vai ficar passando vontade aí de um bom churrasco. E a Juliana, eu tenho meu LinkedIn, né, Juliana Chini, CHINI, ou meu Instagram e Twitter, que é JUHCHINI, Juquini. Tô aí, quem quiser bater um papo aí depois, estou super à disposição. Tá ótimo. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado aí, Juliana Chini. A gente falou errado, Thiago. É Chini. Pode falar também, Desculpa. Tá valendo. Juliana Chini, muito obrigado. Foi um papo muito legal. Tá? Vou só agradecer, assim, acho que é muito legal mesmo. Eu acho bacana quando a gente consegue trazer pessoas inovadoras que estão fazendo acontecer.
E eu acho que quando você fala 31 anos sonhando, pô, eu quero conversar com você daqui 60 anos, sei lá, 90 anos sonhando, né? Se eu tiver vivo. Ó, vou colocar na minha Mas vai ser agenda. legal, vamos colocar na agenda aí, vamos marcar. Mas eu acho muito legal isso. E eu sinto tanta falta de pessoas assim nessa geração. Eu acho que precisa começar a conectar essas pessoas. Você deixou uma frase para a camiseta aí que inovação é conectar, né? Conectar as pessoas, tudo mais. Eu acho que a gente precisa fomentar isso. Total. Deixa eu deixar meu... Eu sou... O pessoal que já ouve a gente, né? Então é alan.siriani, em qualquer lugar. Tá? Estamos no LinkedIn, no Instagram, em qualquer lugar. E é isso. Tiago, sua mensagem final? Nossa, minha mensagem também é gratidão. Muito obrigado, Juliana Kini, italiana, Kini, pelo tempo, pela mensagem, né? E a gente também sempre acaba atraindo, né? Acho que o próprio podcast, né? Pessoas que fazem acontecer, que acreditam, que empreender não é só abrir um CNPJ, mas em qualquer lugar que você está, você tem que empreender. É uma característica, e se no teu trabalho você não consegue empreender, não consegue inovar, quer dizer que talvez não seja um lugar muito bom para você estar, né? Mas essa característica acho que é super importante. E também obrigado a todos que estão nos ouvindo. O meu Instagram é Thiago Goulart _oficial e Thiago Goulart no LinkedIn, são os canais onde você vai me encontrar. Então, muito obrigado a todos. Esse foi mais um MentorCast. Perfeito. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Obrigada, gente. Obrigado.